Boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para mais um programinha nosso. Eu, Otávio e Mirtes. E hoje nós vamos falar sobre justiça ou vingança. Na visão espírita. É bem diferente que a gente vê em outras religiões, até mesmo dentro do Código Civil da nossa sociedade. A justiça divina, ela tem um aspecto mais justo, mais correto, né, Mendes? Sim. Mais correta não, correta. Ela coisa de Deus, então é diferente. Até porque o nosso senso de justiça é errôneo. Errôneo. A gente é muito vingativo. A gente acha que Deus é muito vingativo também. E a gente vê o povo clamando, né? Justiça, eu quero justiça. Você quer justiça ou você quer vingança? E aí? Vamos separar isso hoje? Vamos separar. Vamos tentar entender, olhar aqui o que a visão espírita nos passa. Tem diferença. Para que a gente possa compreender, né? De acordo com a visão espírita, a justiça está relacionada com a lei de causa e efeito e com a reencarnação. Já a vingança, por sua vez, pode ser vista como a expressão da força vingativa que existe na natureza humana. O espiritismo busca compreender as leis espirituais que regem a vida, a evolução do espírito e o propósito da existência humana. O espiritismo propõe que, em vez de vingança, se deva punir. Como assim? Responsabilizar e educar. Vamos colocar assim, desta forma. O espiritismo é uma doutrina que se baseia na crença na existência dos espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Ela foi fundada por Kardec, um pedagogo francês, e os seus princípios estão detalhados nas obras do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou estar colocando aqui aquilo que eu achei muito bonito, a mensagem de Emmanuel, que ele define bem, né, essa questão. Ensinamentos do Espiritismo. A doutrina espírita nos ensina que a vingança só desaparecerá da Terra quando o homem, usando de recursos do Evangelho e da prece, se esforçar para perdoar. Já que geralmente o chamador vingador carrega dores das quais só consegue se libertar quando começa a perdoar. O perdão liberta o agressor e restaura a alegria de viver, e a vingança nada mais é do que o atraso moral do espírito, já que é a manifestação de um coração rancoroso. O vingador, além de aumentar os seus débitos com a justiça divina, deixa escapar a oportunidade de se regenerar por meio do perdão ao agressor. Pessoa esta que terá que se reconciliar um dia. Então, se a gente vai ter que reconciliar com esse inimigo, vamos dizer assim, né? Uhum. Algum dia, por que não começar a fazê-lo desde já? Porque se você não resolver o problema aqui, você vai levar para lá. Vai. E a bola de neve vai aumentando. A vida continua. Uma hora você está aqui, uma hora ele está lá. Aí ele vai ser o seu obsessor. Uma hora você está lá e ele aqui, você vai obsidiar esse espírito. Então, se nós evoluirmos, nós colocamos um fim. Porque não importa se o outro não perdoar. Se você perdoar, você se liberta desse sentimento e desse laço que une os dois no mesmo sentimento. Pensem bem, porque a energia, eu faço uma ligação de uma ponte energética com essa pessoa. Boa ou ruim. Então eu fico preso a ele por esse sentimento e essa energia. Não se liberta. Não se liberta. Então o vingador, além de aumentar os seus débitos com a justiça divina, deixa escapar a oportunidade para se regenerar e reconciliar um dia. Diante desses fatos, pode-se perguntar como alcançar o perdão, porque perdoar, gente, é um exercício, é um trabalho, dia a dia. É você com você mesmo. É você com você mesmo, um pouquinho a cada dia. Não é da noite para o dia que você vai perdoar. Mas tem que começar a trabalhar isso em você. E como é que a gente faz, né?
Tudo começa dentro de nós, por isso as nossas conquistas vão aumentando pouco a pouco, lentamente, a nossa capacidade de perdoar. Tem que trabalhar, pôr em exercício. O exercício não leva à prática? Sim. É o que acontece. Com isso, é importante fazer uma avaliação no que diz respeito às nossas condições. Por exemplo, diante de uma situação... Não é minha? Ah, é mesmo, Otávio. Me desculpe, eu tomei a fala do Otávio. Ela está com vontade de falar. Eu estou deixando ela falar aqui. Vai, Otávio, tá bom. Não, fica tranquilo, não tem problema não. Enquanto isso, eu molho a palavra. Imagina, não tem problema nenhum. O punir de Deus não é punir com raiva, com ódio, com vingança, não. Não esqueçam isso. A punição divina é o sentido educacional, educativo, regenerador, transformador. Volta lá para refazer. Deus quer que você aprenda. Ele não está com raiva de você, vai ter que pagar. Não. O que você fez com o outro, você vai ter que sofrer mais ainda. Estou com raiva de você, né? Não, senhor, não é dessa forma, não. Ele vai dar chance para você se redimir, corrigir os seus erros. Obviamente que as provas normalmente não são muito deliciosas, né? Não são cor-de-rosas, né? Vem um peso para saber exatamente a importância que aquilo é para o seu espírito. Tá? É importante fazer uma avaliação que respeita as nossas condições, por exemplo, diante de uma situação. Mesmo aquela que te atinja fisicamente. Analisa os sentimentos que estão na alma e ainda até que ponto eles dominam e até onde é possível esquecer o ocorrido. Caso guardemos por muito tempo esses sentimentos desagradáveis, é preciso pensar positivo, além de redobrar os esforços no perdão. É preciso orar para aqueles que querem o nosso mal. Além de sermos sábios e inteligentes, não vale a pena guardar mágoa ou rancor. Ore também pelos seus desafetos. A vós que me escutais, eu digo, disse o Cristo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai pelo que vos difamam. É Lucas, né? Vamos lá. A diferença entre a justiça dos homens e a justiça divina. Na visão espírita, a justiça divina é perfeita e infalível. E a justiça humana é falível, mas essencial para o progresso social, o progresso da nossa sociedade. Então tem que ter leis aqui, lógico, precisa, né? Se elas são justas ou não cabe a nós. E à medida que a sociedade vai evoluindo, as leis vão... Tem que mudar, né? Vão mudando também, para melhor. Sim. A justiça de Deus e a justiça dos homens diferem em alguns princípios, como o princípio da justiça dos homens considera que cada pessoa recebe o que faz, sem levar em conta as necessidades ou o motivo de cada um. Ele não analisa se você roubou uma lata de sardinha para matar sua fome, por exemplo. Ou roubou um carro. Ou roubou um carro. Ou roubou o país. Para eles é tudo crime. Para Deus também mas a gente vai explicar melhor. O princípio da justiça de Deus tem como princípio todos que têm direito à vida e à vida em abundância. Então esse é um direito que Deus nos deu. Deus deu esse presente para a gente. O propósito da justiça de Deus tem como a salvação e o renascimento do culpado, não a sua condenação. A justiça de Deus consiste em cumprir os compromissos dentro da aliança com o povo. Praticar a justiça de Deus significa desviar-se da injustiça, andar nos estatutos de Deus e permanecer fiel a Ele. Então a justiça própria, como identificar esses sintomas de vírus da justiça própria? Que nós temos, né? Como temos. Vamos chamar de vírus, né? Porque todos nós temos. Vira e mexe, a gente cai no erro de pensar dessa forma. É uma tendência humana, a nossa fraqueza espiritual, nosso espírito ainda não está suficientemente evoluído para entendermos certas coisas. Então, quando criamos nosso padrão ético e moral para julgar, vamos lá. Quando criamos um mecanismo de compensação, erros e acertos para nos justificarmos. 2. Quando criamos um ritual ou um procedimento na carne para sermos aceitos. Então, padrão de comportamento. Quando temos compulsão pelo merecimento e perfeccionismo. Sou melhor e mereço. Quando temos compulsão de fazer
né? Exemplo, né? Aí a Marta, não sei, você colocou aí, né? Mais do que pelo seu próprio ser. Maria. É muito importante. É mais importante ser do que fazer. Ave Maria, né? Ave Maria. Quando temos compulsão pelo exterior, pela aparência, né? Mais do que pelo interior, que é o coração. Quando temos manchas de desprezo e julgamento no coração, preconceito. Quando temos manchas de ressentimento e mágoa no coração, raiz de amargura. A gente guarda muito isso, né? Quando temos manchas de orgulho e presunção no coração, autoconfiança e aparente justiça. Excesso de autoconfiança é orgulho. Quando nos tornamos incorrigíveis e irretratáveis, cegos em nossas falhas por causa do nosso orgulho. Você identificou em sua vida algum sintoma desse vírus da justiça própria? Caiu a ficha. Caiu a ficha? O que o médico de Nazaré prescreveu? Vamos lá. Ao estudarmos as lições do Evangelho, na interpretação dos benfeitores espirituais, compreendemos que a vingança é um sinal característico de inferioridade moral e barbárie. Ela é própria a quem não ama a si mesmo, nem a seu próximo, e muito menos a Deus. É um ato selvagem, extremamente agressivo, que exalta o egoísmo e o orgulho e a vaidade, a cupidez e a hipocrisia. A vingança nada traz de bom. Vilta o caráter de quem a comete e gera muita infelicidade, tanto individual quanto coletiva. Apesar de tudo isso, tem muitas pessoas que deferem a vingança como um ato de justiça, face ao mal que outra pessoa lhe tenha causado. Mas isso não é verdade. A justiça não pode ser feita pelas próprias mãos. Porque tem gente que acha que tem o direito de fazer a justiça pelas próprias mãos. Porque ela não acredita nem na justiça divina, porque ela acha que foi injusto o que aconteceu com ela é uma vítima, né? Ou alguém que ela ama é uma vítima, e que essa justiça não foi feita. Então ela clama por uma justiça que, se você for parar para pensar, não é uma justiça que ela quer. Ela quer uma vingança, uma forma de se vingar, né? Então o derramamento de sangue, por causa ou por outros meios, como fofoca bem urdida, a mentira proposital, que alfineta ou calunia e provoca aflições. Todo esse tipo de tormento, né, é uma coisa tão pequena do ser humano, uma mesquinhez tão grande, né, que a gente não consegue enxergar. E só traz sofrimento. Essas ações ferem frontalmente a lei divina e nos colocam no mesmo nível de embrutecimento, ou até pior, daquele que eu tenha ofendido ou causado mal. Quer dizer, eu estou reclamando que a pessoa praticou um ato que eu repudio, e eu vou com o mesmo sentimento, como uma fera para cima dele, agindo da mesma forma. Às vezes até pior. Às vezes até pior. Então eu sou igual a ele, ou pior que ele. Ou pior. Então, argumentam os partidários da vingança, que a lei divina, porque ele tem sempre uma resposta para justificar a vingança dele, que a lei divina ou é muito morosa ou é falha, e que não corresponde à verdade, pois Deus nunca deixa impune aquele que transgride a lei, mas sempre deixa a porta aberta do arrependimento e da reparação. Essa é a verdade. Deus é farto em misericórdia, pois Ele é o próprio amor universal. É o amor que nos ensina a perdoar as ofensas, a dar uma segunda chance, até porque todos queremos ter sempre uma nova oportunidade. E os direitos são iguais para todos os homens. A vingança tem ainda outra consequência muito ruim. Aquela que a sofre poderá, após a desencarnação, tornar-se obsessor daquele que foi seu algoz na vida terrena. Ou seja, os papéis podem se inverter. Aquilo que nós acabamos de falar, né? Isso. Então, por tudo isso, substitua esse sentimento negativo pelo perdão das ofensas, pelo amor ao próximo, inclusive ao inimigo, deixando que Deus cuide de seus filhos com verdadeira justiça. Sua vida ficará mais leve, sua consciência trabalhará em paz, e o futuro lhe servirá de bons frutos da semeadura do bem e do amor. Pense nisso e viva melhor. Que bom. Vingança tola. Existe vingança tola, Otávio?
a pena de morte. Olha aí. Não é isso absurdo, né? Eu sou radicalmente contra Então, mas é a justiça dos homens. É uma justiça tola. Porque o que uma pessoa... de sadismo. O que uma pessoa vai levar de aprendizado esse espírito que passou por essa situação? A satisfação do outro ver que ele foi morto e não vai fazer mais? Sadismo. Sadismo, né? Pena de morte. O princípio pode ter como finalidade punir juridicamente um delito e dissuadir novas transgressões à lei. Dizemos ao princípio porque parece estar se instalando em alguns países onde existe uma outra finalidade, a vingança. Se você parar para pensar, não deixa de ser uma vingança. Não, sim. O que em alguns estados americanos já se permitindo aos parentes da vítima ou vítimas assistir à execução do criminoso. Gente, ainda se torna um espetáculo para as pessoas verem, olha o que vai acontecer com ele, você está vendo? Você está sendo vingado, olha o que nós estamos fazendo com ele. Gente, a exposição, isso é terrível. Muito cruel, né? É muito cruel. Nos comentários de alguns deles, sente-se o sabor da vingança. Foi suave demais, ainda acha que foi leve porque, né, deu Se fosse possível matar 1000 vezes, mataria. Aos pedacinhos, né? Mata 1000 pra vezes. ele se vingar melhor. Morre e volta, morre e volta. Nossa. Vamos matar de novo. Não somos dos que apregoam que deve ter para com os criminosos a mesma postura que se tem com os homens de bem. Naturalmente, eles necessitam de terem cerceada sua liberdade, de receber uma reeducação, de trabalharem para, de alguma forma, sanar os prejuízos causados pelos seus atos criminosos. Assim, por exemplo, seria muito mais justo que os que ceifaram a vida de um pai de família ou de uma mãe de família trabalhassem para garantir aos filhos órfãos o necessário. Seria mais justo? Mais adequado, né? Mais adequado. Segue você, Otávio. Quem tirasse a vida de um filho, arrimo dos pais que o sustentasse de então em diante. Pensou? Obrigar ele a sustentar? Olha a diferença. Quem destruísse o patrimônio público ou doméstico e devolvesse, não importando o número de anos, em formas de indenização, o bem destruído. Isso seria muito justo. Contudo, presenciar se alguém morrer por injeção letal ou por qualquer outra forma, será válido isso? Podemos avaliar o quanto de mágoa, dor vai no coração daqueles que foram violentados, portas adentro do lar, e viram seus afetos serem mortos de forma cínica e fria. Contudo, de que valerá ver morrer os assassinos? Trará de volta os amores assassinados? Sanará a violência perpetrada? Vai corrigir? Conseguirá apagar o trauma do pavor de um sequestro? Não vai acontecer isso, né? Com certeza não. Ainda uma vez, enquanto prosseguirmos a clamar por vingança, não se modificará o panorama do mundo. É preciso modificar-se pensamentos e ações. Rigor na justiça. Mas justiça. Justiça que traduz a oportunidade de reeducação, de renovação. Ou seremos daqueles que creem que, uma vez criminoso, sempre criminoso. Se Deus assim pensasse a nosso respeito, não teríamos as oportunidades repetidas da reencarnação. Desde que retornando à carne em novo corpo, repete-se também as chances da criatura reincidir, voltar a praticar a mesma coisa. Mas Deus sabe que é a lei é dor de progresso. Isso sem se falar que a moral do Cristo prescreve o perdão. Quem mais do que ele, o Divino Mestre, teria motivos para não perdoar? Abandonado pelos amigos e traído por um dos seus, inocente das acusações, recebe a pena máxima. A mais humilhante delas, a crucificação. Pena imposta aos rebeldes, aos criminosos considerados inimigos de Roma. Foi esbofeteado, cuspiram-lhe na face, manietaram-no, despiram-no e o flagelaram. Além de morto, humilhado. E era inocente. Contudo, nenhuma palavra de vingança deixa-se conduzir. Que fazer quando a loucura domina? Mas antes de entregar ao Pai, o Espírito roga-lhe: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem.
Então, na visão de um espírito tão superior como o do Cristo, tão maravilhoso, para ele nós éramos pessoas ignorantes, infantis, espíritos infantis, frágeis, sem capacidade sem capacidade de entender a grandiosidade da vida, da beleza da oportunidade que o nosso Pai maior nos deu, esse dom da vida, para que a gente possa continuar crescendo, se melhorando. E não há outra forma de se melhorar se não for pelo amor. E a exata medida do justo, que sabe que somente a ignorância comandando os espíritos gera a sanha violenta e assassina. Você sabia que tratar as vítimas da violência está cada vez mais difícil? Segundo os médicos, porque as armas são cada vez mais potentes e precisas. Não seria muito bom que todos fizéssemos um grande mutirão e, ao invés de aperfeiçoarmos armas para matar e mutilar, nos empenhássemos em arquitetar planos para liberar a fome, o analfabetismo e a miséria. Se a gente parar, é uma grande verdade, porque o dinheiro que se gasta com armamento poderia ser utilizado de uma forma... melhorar a vida, né? Justa, vamos dizer assim, né? Exatamente. Para o bem de todos. Claramente. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quem disse isso? Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 25. É difícil viver sem adversários. O nosso próprio orgulho, quando alguém nos ataca, geralmente revidamos, entrando em sintonia e respirando o mesmo magnetismo toldado pelo ódio e pela vingança. Aquilo que eu falei, a pessoa faz e você vai agir com o mesmo sentimento. Perdoar as ofensas é isolar-se dos fluidos inferiores e conquistar a serenidade. Reconciliar-se com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhe, acima de tudo, o direito de opinião. Não exijamos a estima ou o entendimento de outros e jamais nos preocupamos em demasia com apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós. Inimigos gratuitos sempre teremos. Faz parte da vivência num planeta pouco evoluído como o nosso. Aprender com o auxílio da disciplina a si mesmo é desejar ao semelhante o bem em quaisquer circunstâncias. Independente de se declarar seu amigo ou seu inimigo, que a gente não se importe, que a gente releve. Sabe que às vezes é um irmão ali que está no erro, que ele está na ignorância, né? E se a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente tem que entender esse nosso irmão, essa fraqueza. Perdoar do fundo do coração, ore e vibre muita luz por seu adversário. Se possível, entre em entendimento enquanto está a caminho com ele. Se não conseguir, entregue a Deus, mas ore com fervor e permita que Jesus o auxilie. Evite discórdia na vida presente para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Então a gente tem que começar aqui a fazer a mudança para que a gente, do lado de lá, a gente não tenha que carregar esse peso, né? Então eu acho que aqui a gente deixou bem claro o que é justiça e o que é vingança. Isso. E nós criamos a nossa própria justiça. Acreditamos que muitas vezes estamos sendo injustiçados. Porque ainda não temos capacidade para entender, digamos assim, né? Todo esse conhecimento e todo ensinamento passado pelo nosso amado Mestre Jesus. Sim. Que nos ensina a amar e a perdoar, não só os nossos amigos, mas também os nossos inimigos. Sim. Né? Porque assim nós nos libertamos dessa energia ruim que nos liga a ele. Só reenfatizando, Deus, a justiça divina, ela é pedagógica. Sim. Ela não é punitiva, vingativa. Não. A vingança dos homens é punitiva, ela tem raiva. Quando você manda a pena de morte, fica assistindo, você está com raiva daquela pessoa. Não está querendo justiça, você está com ódio, você quer vingança. E Deus trabalha de uma forma assim. Para Deus não passa nada, gente. Tudo, nada passa despercebido perante a visão dele. Aos olhos de Deus. Ele vai voltar para você, ele sabe quem é você, ele vai mapear você, mapear teu espírito, e vai falar assim, o Otávio, Anitta, você precisa corrigir isso. Então se volta para a reencarnação, vamos prepará-lo nesse sentido para você ter que trabalhar aqui, você combina lá em cima, vou ter que recuperar essa parte aqui, melhora aqui, né?
desenvolva mais essa parte que já estava meio avançada. Vamos criar uma situação de uma vida mais plena, mais voltada para Deus. Você vai ter a chance de recuperar o mal que você fez aos seus irmãos, aos seus semelhantes. Então, ela é pedagógica. Agora, se a pessoa continua insistindo, tá? Marcada naquele erro, aquele ódio, com aquele sentimento de não perdão ao seu semelhante, aí você volta a reencarnar. Só que aí, devido à sua situação de intolerância, de não aceitação das mudanças, aí Deus é forçado a te dar um remédio mais forte para você. Tá? Pode nascer problemas de ordem mental, pode nascer cego, pode nascer com síndrome de Down, pode nascer com problemas de locomoção, né? Um deficiente físico. Para dificultar a sua ação novamente naquele erro. Ação, aí não passa, você não vai passar por uma prova. Isso chama-se expiação. É obrigatório. Tá? Você tem que passar por aquilo. Aprender. Tem que aprender na marra. Tem que aprender. Aí você vai na dor. Ou você aprende pelo amor, ou pela dor. Nós não podemos esquecer que nós somos juízes de nós mesmos. E as escolhas são feitas por nós. Nós escolhemos. Nós escolhemos essas condições para nós mesmos. Eu acho que ficou... Acho que deu para passar. Deu para passar a mensagem não, da vingança. Não se esqueçam de se auto-perdoarem e de perdoar o próximo. Que vocês diminuem bastante. Você não, nós, né? Diminuímos todas as nossas dívidas perante Deus. E Deus, na sua bondade. Quem de nós não tem, né? Não, Otávio deu uma melhorada aqui. Não vou deixar ele passar por essa dificuldade aqui. Vamos dar essa prova, está muito difícil para ele. Já fez coisas boas, vamos. Ele está fazendo uma prova mais fácil para ele. Não, ele errou tanto lá que ele agora com a Mirtz estão lá ensinando a coisa certa para as pessoas. Tentando, né? Tentando ensinar. Pagar as dívidas passadas. Pagar as dívidas. A gente está aqui não é por acaso não, hein? Não. Pensa em vocês. Aqui não tem anjo, não. Aqui não tem. Aqui tem um devedor. Nós estamos aqui para aprendizado. Nós estamos para aprender. Nós estamos pagando, cumprindo nosso papel, pagando nossa dívida aqui, né? Verdade. Mas eu acho que tá bom por hoje, né? Tá bom. Então, para vocês, paz e bem, a todos vocês e a sua família. E até semana que vem, se assim Deus permitir. Com certeza.